E o governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump, suspendeu mundialmente as entrevistas para emissão de vistos de imigrantes, segundo um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A medida afeta pessoas que pretendem morar permanentemente nos Estados Unidos. Agendamentos para vistos de não imigrantes, como o de turismo, estão continuando normalmente. A medida atinge todos os países, inclusive o Brasil. Ao jornal Financial Times, o Departamento de Estado afirmou na terça ter começado uma iniciativa global de treinamento para preparar os funcionários consulares a avaliar os pedidos de visto de maneira abrangente e consistente. A suspensão ocorre no meio aí de endurecimento das políticas migratórias do governo Trump. Em um comunicado divulgado em maio deste ano, a pasta já havia afirmado que a análise dos pedidos de visto deveria considerar de forma mais ampla se os solicitantes poderiam se tornar um encargo público nos Estados Unidos. E a medida também surge como uma resposta do governo Trump a uma disputa judicial envolvendo a Suprema Corte dos Estados Unidos. Na última sexta-feira, a juíza federal Janete Vargas decidiu contra uma política anunciada em janeiro que suspendeu pedidos de vistos de imigrantes de 75 países. Eu estou ao vivo com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Caio Graco, para falar sobre os impactos dessa decisão. Caio, muito boa tarde. Começa me dizendo quem é o principal prejudicado pela suspensão das entrevistas de visto de imigrantes lá nos Estados Unidos. Olha, potencialmente o pior prejudicado são os próprios Estados Unidos, né? Porque a boa parte desses vistos são vistos para imigrantes, são de pessoas que vão trabalhar e que vão colaborar com a economia americana também, né? A despeito do que o governo americano aparentemente pensa dos imigrantes, né? Agora, não surpreende a medida, né? Assim, primeiro, como você bem explicou, essa medida é uma reação do governo a uma derrota judicial que ele teve na semana passada, em que a decisão do Departamento de Estado, do secretário Marco Rubio, foi entendida como ilegal por uma juíza, porque ela violava uma disposição legal que estabelece que a análise análise dos pedidos de visto para a imigração, ela deve ser feita individualizadamente. E o que a ordem do Departamento de Estado tinha feito era estabelecer que o imigrante, se ele fosse de um determinado país, de 75 países, curiosamente, quase todos eles, né, países de população majoritariamente não branca, esse nacional teria automaticamente o seu visto negado, mesmo que ele tivesse apresentado documentação que comprovasse que ele não significaria um custo financeiro, um encargo para o contribuinte americano, né? Então, essa decisão do Departamento de Estado foi considerada ilegal pelo judiciário americano, e a resposta do governo Trump, né, mais uma vez, né, é uma tentativa de contornar a decisão judicial. Então, se eu não posso negar vistos automaticamente para essas pessoas, então eu vou suspender todas as entrevistas para que eu possa orientar, né, entre aspas, os funcionários consulares para que eles possam fazer essa análise individual que a lei exige, mas o que a gente imagina é que essa análise individual seja feita para que o objetivo do governo Trump, ao final, seja alcançado, que é conseguir evitar a entrada de determinadas pessoas, de determinadas classes de pessoas nos Estados Unidos, né? Muitas vezes isso definido em termos de raça, né? É uma medida que se soma a uma série de outras medidas, né? Por exemplo, o cancelamento de quase 200 mil vistos de solicitantes de asilo e refúgio nos Estados Unidos, né? Se essas pessoas entraram nos Estados Unidos com outro tipo de visto, né? Por exemplo, com visto de turista. Então, é parte dessa campanha
anti-imigração dos Estados Unidos, que em alguma medida nega a própria história dos Estados Unidos, né, que é um país que se fez, né, fundamentalmente a partir dos imigrantes que recebeu, né, e que acolheu durante a sua história, né? Por isso que, no final das contas, me parece que, em última análise, o grande prejudicado por essas medidas são os próprios Estados Unidos, né? É o próprio país que sempre se beneficiou das contribuições de estrangeiros, né, que queriam morar nos Estados Unidos e que mudavam para os Estados Unidos, se estabeleciam lá, né? A lista é bastante longa de pessoas estrangeiras que foram aos Estados Unidos e que deram importantes contribuições para a cultura, para a tecnologia, para a indústria americana. E, de uma hora para outra, acho que o país decidiu que não precisa mais dessas contribuições de fora, né? A história talvez mostre quem está correto nessa política. Espero que mostre sim. Caio, é óbvio que todo país tem sua soberania de decidir o que deve ou não ser feito, mas, sob a ótica do direito internacional, há algo que possa ser contestado em relação a essa decisão do governo Trump? Não falo apenas pela própria Suprema Corte, porque foi a Suprema Corte, óbvio, que gerou essa decisão, mas a partir também de outros países, justamente porque, como você deixou claro, pessoas que estão pedindo asilo também vão ser prejudicadas por conta dessa decisão. Na questão dos requerentes de refúgio, especificamente, existe um tratado internacional, a Convenção de Refúgio, que estabelece a obrigação do Estado de não repelir, né, de não expulsar a pessoa que solicita refúgio, né? O refúgio é fundado na ideia de que a pessoa que está pedindo refúgio, né, o refugiado, ela teme pela própria vida, ela está numa situação em que a vida dela está em risco. A segurança e a vida dela estão em risco e, portanto, ela tem que fugir do local de onde ela está e buscar refúgio em outro lugar. Pelo direito internacional, quando uma pessoa nessa situação chega num país estrangeiro, e esse país estrangeiro é signatário, é parte da Convenção sobre Refúgio, ele é obrigado a receber essa pessoa e submetê-la a um processo para determinar se ela efetivamente é um refugiado. E, ao final, determinando que ela está numa das situações que caracteriza o refúgio, ele é obrigado a deixá-la ficar enquanto ela quiser no território do país. Essa é a regra do direito internacional. O problema é que essa regra tem sido descumprida, não só pelos Estados Unidos, mas por outros países que também recebem fluxos de refugiados, como é o caso, por exemplo, da Europa, né, da Austrália e outros países que encontram medidas para contornar a obrigação dessa convenção e não receber asilados, né, não receber refugiados, né, que eles percebem que são um risco para a segurança nacional. Esse é o argumento, né? São pessoas que vão onerar os serviços de saúde, os serviços educacionais do Estado, né? Numa leitura bem enviesada da situação que é criada pelo refúgio. Agora, em relação aos outros vistos de imigração, né? Aí a gente está no campo da soberania do Estado, né? Cada país tem autonomia para dizer quem autoriza a entrar no Estado, quem não autoriza. E no limite, o que o direito internacional pode, em algumas dessas situações, é servir de parâmetro para análise da maneira como um determinado governo, no caso dos Estados Unidos, lida com as questões de imigração, né? Então, é perfeitamente possível que um Estado decida que uma determinada pessoa não deve poder imigrar para o país. Isso faz parte da soberania do Estado decidir quem pode morar no território do país ou não. Mas se eu tenho uma pessoa que entrou no país para pedir refúgio, por exemplo,
Ou uma pessoa que entrou como turista e agora quer ficar permanentemente, porque entrou como turista, como recentemente aconteceu, ela entra como turista, mas durante esse período ela acaba estabelecendo um relacionamento, se casa com um cidadão do país, e aí ela pede a conversão do visto dela para um visto de permanência, que é o famoso Green Card nos Estados Unidos. Se essa pessoa for Caio, presa e submetida a um tratamento, posso te interromper rapidinho? Desculpa. degradante, isso viola o direito internacional. Caio, posso te interromper rapidinho? É porque agora, nesse exato momento, lá no Palácio da Alvorada, o presidente